estarmos aqui e agora para ouvirmos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração através das Sagradas Escrituras e que o Senhor esteja, Senhor Deus, iluminando as nossas mentes e também a mente do pregador, para que ele fale, Senhor Deus, através da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo possa acompanhar, ó Pai, essa palavra para nos exortar, nos edificar e nos consolar. Fica conosco, Senhor, nesse momento tão especial, que é o momento da transmissão, Senhor Deus, das Sagradas Escrituras. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou chamar aqui à frente o seminarista Israel. Ele estará trazendo a palavra do Senhor essa manhã, né? A igreja o conhece, é meu filho. Ele está fazendo o seminário, eu esqueço o nome do seminário, do Puritan, né? E como todos já sabem, nesse processo, né, de viagem e tal, as dificuldades, né, nós pedimos que os irmãos estejam orando, né, para que o Senhor possa fazer com que essa transição, né, seja uma transição mais fácil, né, para todos, né? Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Abram sua Bíblia aí no índice, e lá no Antigo Testamento, lá pelos últimos livros, vejam onde fica Jonas, e abram no livro de Jonas, por favor. Facilitar aí. Jonas capítulo 2. Em julho, em agosto, quando eu estive aqui, eu comecei Jonas, no capítulo 1, e eu queria dar continuidade. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar só mais uma vez? Senhor Santo, nós rendemos graças ao Teu nome, Pai, porque estamos no Teu dia, no culto solene. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração profundamente hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos aqui têm o costume de ler biografias, principalmente de homens santos de Deus do passado, mas a leitura de biografias, ela é muito interessante, principalmente para nós como crentes, para a gente entender a vida de homens do passado, aprender com os seus pecados, os seus erros, também nos encorajarmos também como eles passaram pelo sofrimento, como eles passaram por perseguição, de tal forma que quando nós passamos pelas mesmas coisas, isso toca o nosso coração e Deus usa essas coisas para nos lembrar do que Ele já fez no passado com outros irmãos. E como todos nós, tanto eles como nós, somos homens falhos e pecadores, estamos sujeitos às mesmas coisas, aos mesmos acidentes, morte, doença, é muito comum que se repita essas coisas na vida dos santos. E ao ler essas coisas, a gente fica um pouco familiarizado, né, com isso e com a obra de Deus na vida deles. Por que eu estou falando isso? Porque o texto que a gente está lendo aqui de Jonas 2, essa oração aqui é muito semelhante aos salmos, a vários salmos que nós temos relatando sobre a vida de Davi, tanto antes do seu reinado quanto depois.
Davi escreve diversos salmos sobre o que ele sentia, o que ele estava passando, e a oração aqui de Jonas no ventre do peixe, que obviamente foi escrita depois da sua salvação, é muito semelhante ao que ele tinha, ao que a gente tem nos salmos. Eu vou dar uma passada em alguns salmos, eu quero que vocês acompanhem no texto de Jonas mesmo, os versículos, e eu vou ler rapidamente os de salmos que se assemelham. No versículo 2 a gente lê assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No Salmo 120, versículo 1, a palavra de Deus diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. No versículo 3, todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Semelhantemente, no Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas 2,4, então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Salmo 31, versículo 22, eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Versículo 5, as águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. Salmo 69, versículo 1, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Versículo 6, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. No Salmo 86, 13, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Jonas, no versículo 7, diz, 2,7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Salmo 18, versículo 6, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, Jonas, como um profeta de Deus, como povo de Deus, ele conhecia a palavra, ele conhecia as Escrituras, e muito provavelmente esse texto, eu acho que é uma prova disso, ele conhecia a vida de Davi, ele conhecia pelo que Davi tinha passado, e quando ele passa pela mesma coisa, pelas mesmas aflições, é isso que ele escreve, de forma muito semelhante ao que Davi escreveu no passado. Antes da gente entrar no texto propriamente, é bom a gente rever o que a gente viu no capítulo 1, né? No capítulo 1, Deus comissiona Jonas para pregar a palavra de Deus em Nínive. Homens ímpios, homens que não faziam parte do povo de Deus, inimigos do povo de Deus, e Jonas se recusa, ele desobedece a Deus. Em vez de ir a Nínive, ele vai a Tarsis, pega um navio para ir para Tarsis. E aí o capítulo 1 vai se desenvolvendo de forma que Jonas vai se escondendo e Deus vai o encontrando aos poucos. Então, primeiro com uma tempestade, que Deus encontra um navio com uma tempestade. Depois os marinheiros procurando, acham Jonas dormindo, chamam ele, e depois tirando sortes para ver por causa de quem aquilo estava acontecendo, a sorte cai sobre Jonas. E acaba que os marinheiros decidem, com a própria ajuda e conselho de Jonas, jogarem Jonas no mar. E aí o versículo 17 do capítulo 1 fala que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, por causa do pecado de Jonas, por causa da sua indolência, por causa da sua desobediência descarada e direta ao mandamento de Deus, ele se encontra nessa situação. E veja que, ao mesmo tempo que esse juízo de Deus é algo severo na vida dele, ainda assim é uma salvação na vida dele, porque ele muito bem poderia ter sido jogado nas águas e ter morrido no mais profundo abismo, mas Deus deparou um grande peixe, é o que diz aqui, ele providenciou, ele preparou um peixe para o engolir. Então, a gente entra no capítulo 2, e a primeira coisa que acontece com Jonas dentro do ventre do peixe é que ele orou. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Então, o que ele, no capítulo 1, estava fugindo, ele fugia da presença de Deus, ele estava se escondendo de Deus. Já no capítulo 2, quando vem a tribulação, ele procura a Deus, ele vai à presença de Deus. E da mesma forma como ele negou a misericórdia aos ninivitas, e nós vemos isso no capítulo 4, que ele fala que ele não queria pregar o evangelho lá, porque ele sabia que se eles se arrependessem, Deus iria usar de misericórdia para com eles, e Jonas não queria isso. Ele não queria que a misericórdia de Deus fosse estendida aos ninivitas, e agora ele mesmo clama por misericórdia. E orando, ele clama ao seu Deus, porque antes, no capítulo 1, era como se aquele Deus não fosse dele, ele o ignora totalmente, mas aqui é o seu Deus a quem ele ora. Isso é uma imagem clara, um exemplo claro do que nós não devemos ser na nossa vida espiritual.
porque aqui Jonas apenas orou, apenas se colocou na presença de Deus por causa da tribulação. Veja que no capítulo 1 a gente vê que à medida que a tempestade ia se ficando mais difícil, mais vento, mais chuva, mais ondas, os marinheiros iam clamando cada um ao seu próprio Deus, mas Jonas não. E agora, por causa disso, ele começa a clamar a Deus, a orar a Deus. Então, antes ele não orava, agora ele passa a orar. Isso faz refletir, meus irmãos, sobre a necessidade da oração regular na nossa vida, e não uma oração para apagar incêndio, porque geralmente a gente deixa de cumprir os nossos deveres espirituais com relação à oração, mas quando acontece alguma coisa, uma doença, quando queremos muito alguma coisa, aí sim nós começamos a orar, aí sim nós começamos a buscar ao Senhor. E foi isso que Jonas fez, e é isso que nós devemos fazer o contrário, ter uma vida regular de oração, como Jesus falou lá no Sermão do Monte. Quando orares, pressupondo que você vai orar e você vai ter essa regularidade, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Deus em secreto. Esse é o dever de todo cristão. Um puritano costumava dizer que se você pode encontrar um homem vivo que não respire, você pode encontrar um homem crente que não ore. A oração é um dever de todo cristão, a oração particular, privada, não aquela oração que a gente faz quando a gente acorda, ou durante as refeições, ou quando a gente vai dormir, ou mesmo no culto doméstico, né? Quando a gente faz, que deveria fazer, mas uma oração regular, você separa um tempo, se entra no seu quarto e ora a Deus sozinho, derrama a sua alma, derrama os seus pedidos, louva a Deus. E isso Jonas não estava fazendo, e nós precisamos aprender também que a oração regular é um meio de graça, o qual Deus nos muda, né? Às vezes a gente costuma pensar que a oração é mais para Deus, mas a oração ela também muda o nosso caráter. Deus usa a oração para nos santificar, ela é um meio de graça. E o que é um meio de graça? Meio de graça é um instrumento que Deus usa para nos santificar, para nos moldar à sua imagem. Então nós temos a pregação da palavra como um meio de graça, nós temos a mesa da comunhão, o batismo e também a oração, um meio pelo qual Deus usa para nos mudar, para nos santificar. E em segundo lugar, implícito aqui é a prática do jejum. Por que eu estou falando isso? Jonas, durante 3 dias e 3 noites, ele ficou provavelmente privado de comida. Não sei se ele necessariamente comeu ou procurou comida, talvez sim, mas com certeza ele foi privado das refeições que ele tinha diariamente e comumente. E o jejum, meus irmãos, é uma prática também falada lá no Sermão do Monte por Jesus. Quando jejuardes, ele dá a instrução. Muitas pessoas pensam que muitos teólogos, né, pensam que o jejum era uma coisa cultural ou uma coisa que você deve fazer somente em tribulação, momentos difíceis. Eu vejo que o jejum é uma forma também é um exercício espiritual que nós devemos fazer regularmente. É uma forma de nós mostrarmos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus viverá o homem. Entretanto, o que a gente vê aqui seria um jejum forçado, né? Da mesma forma como ele foi forçado a orar pelas circunstâncias, ele também foi forçado a jejuar pelas circunstâncias. E aqui é um jejum extraordinário, né? Um emergencial. Enquanto ele vê que está nessa situação, ele vai lá, ora e jejua, aqui forçadamente. E engraçado que, semelhantemente, no capítulo 3, quando Jonas prega ao povo e o povo se arrepende, eles fazem 2 coisas. Agora, não individualmente, mas em comunidade, em congregação. Eles oram, clamando por misericórdia, e jejuam também. Então, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3, a gente vê a oração e o jejum individuais, a oração e o jejum comunitários na vida do povo. E são 2 práticas que geralmente a gente se esquece e a gente não dá valor a elas, mas são meios que Deus usa para nos mostrar que nós dependemos somente dele. E a gente vai andando pelo texto e a gente vê que a gente, pelo menos, pode ter a percepção de que ele somente orou, somente se colocou na presença de Deus por causa da situação especificamente, como se ele só quisesse se livrar daquele momento. A gente vê isso no versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor, e a gente vê isso também no versículo 7, quando dentro de mim desfalecia minha alma, aí eu me lembrei do Senhor. Então pode ser que a gente tenha essa impressão, será que ele fez isso só porque aconteceu essas coisas? Em primeiro lugar, pode até ser que sim,
mas isso não descarta a possibilidade de isso acontecer conosco e ser uma oração, uma piedade verdadeira diante de Deus. Às vezes Deus usa a tribulação para nos atentarmos para a nossa situação, e aí sim, a partir disso, nós começamos ou voltamos ao nosso primeiro amor. Mas eu creio que no versículo 4 a gente vai ler que a motivação de Jonas não era apenas para sair dali ou para ver os seus parentes. Olha o que diz no versículo 4. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu templo? Então a motivação primeira dele, o desejo do coração de Jonas era sair daquela situação para ver novamente Deus no seu santo templo, para estar com os irmãos em culto. Esse momento aqui que nós estamos tendo, que nós temos todo domingo, o culto solene, quando a congregação se ajunta, é o ápice, né, do momento ali da comunhão do povo com Deus, é quando Deus se encontra com o seu povo, Deus fala ao seu povo de maneira especial. A gente tinha isso lá no Éden, né? Quando Deus passava na viração do dia para falar com Adão e Eva, ele não passava em todo lugar da terra, ele não passava em outros lugares, ele passava somente no Éden. Era um lugar especial, um momento especial. Assim também com relação ao tabernáculo, onde acontecia o culto, o templo, e hoje no culto público, onde nós nos encontramos com Deus. Então, apesar do exemplo negativo de Jonas sobre como não orar, como não viver uma vida de exercícios espirituais, ele nos traz esse exemplo positivo de qual deve ser a nossa motivação na vida, que é estar diante de Deus, estar na presença de Deus. O salmista, no Salmo 84, fala: quão amáveis são os teus tabernáculos. O rei Ezequias, quando ele vê que está próximo da morte, ele clama a Deus por mais 15 anos, por mais anos de vida, e Deus dá a ele mais 15 anos. Ele fala assim: Senhor, me dá um sinal para eu saber que eu vou voltar a ver o teu templo. Ele estava preocupado em viver mais dias para estar diante do Senhor. E isso pode se aplicar para nós, especialmente nessa situação em que a gente está vivendo da pandemia, né? Onde muitas igrejas ficaram muito tempo sem se reunir, ficaram meses até, acho que desde março até quase agora, o final do ano, sem se reunir. E qual foi a motivação dessas pessoas? O que a gente pensou quando a gente ficou longe do culto? Será que a gente achou que estava tudo bem, que online ia suprir? Ou será que a gente ansiava por estar com os irmãos na presença de Deus? Essa era a motivação primeira de Jonas. E ele clama ao Senhor para ver o Senhor novamente no seu templo. Mas essa expressão, ainda no versículo 4, falando lançado estou diante dos teus olhos, é uma expressão de exílio, como se ele fosse lançado para longe, e por isso ele não pode ver o templo do Senhor. Essa imagem de exílio, né, também a gente pode ver em toda a Escritura, uma separação daqueles que estão em pecado da presença de Deus. Nós vemos isso primeiramente em Adão e Eva, onde eles estão lá no jardim do Éden, comungando com Deus, da sua presença de perfeição, mas por causa do pecado eles são lançados para longe, eles são expulsos do jardim, de tal forma que eles não poderiam mais entrar naquele lugar onde Deus se revelava. Eles estavam lançados dos olhos de Deus, eles estavam como se Deus tivesse virado as costas para ele por causa do seu pecado. A imagem também que a gente vê no Êxodo, da festa dos pães asmos, o fermento, né? Ele que tirava o fermento ali representando o pecado. E Paulo vai aplicar essa verdade do fermento na disciplina eclesiástica, falando que um pouquinho de pecado leveda toda a massa, um pouquinho de fermento, né? Assim como um pouco de pecado contamina toda a igreja, e por isso a disciplina eclesiástica é muito importante na vida da igreja, para que o pecado de um irmão, a sua rebeldia não seja apreendida por outros, não contamine aos outros. E essa é a situação de Jonas nesse momento. Ele está sendo disciplinado por Deus, ele está sendo colocado longe da comunhão dos irmãos por causa do seu pecado, ele está sendo disciplinado por Deus. É a mesma coisa que a gente tem hoje em dia no Novo Testamento, quando um membro quer continuar na sua vida de pecado, ele tem que ser afastado, ele tem que ser chamado a atenção, às vezes afastado da mesa do Senhor. E se você sendo afastado da mesa do Senhor, isso é praticamente ser excluído, porque quem não participa da mesa do Senhor não faz parte da família de Deus. É como se fosse um passo anterior a você ser lançado fora. E só de Jonas pensar nisso, de não fazer parte mais da família de Deus, não fazer parte mais do povo de Deus, ele se desespera.
como a gente vê aqui nesse texto. E aí ele trata todos esses terrores aqui, não só o terror de estar no fundo do mar, dentro da barriga de um peixe, num lugar totalmente desconhecido, no abismo. Então um terror, digamos assim, físico que ele pode sentir na pele, mas também um terror espiritual de ser desprezado por Deus, de ser abandonado por Deus por causa do seu pecado. E isso traz a ele um grande pesar, de tal forma que ele se sente como se estivesse morto. É o que a gente vê aí no versículo 2, no finalzinho, onde ele diz assim: do ventre do abismo gritei. Essa palavra aí, abismo, é o famoso Sheol, que às vezes é traduzido por inferno, ou por sepultura, ou por cova, né? Ele era como se ele estivesse morto. Lá no versículo 6, também a mesma imagem: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. E aí no versículo 7, não, ainda no versículo 6, sim, sobre mim, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, como se ele estivesse na sepultura. Aquele momento é como se ele estivesse morto. Era uma imagem para mostrar que longe da presença de Deus, longe do culto público, longe das ordenanças, nós estamos como se estivéssemos mortos. E isso deixa Jonas totalmente aterrorizado. São momentos de angústia, momentos de escuridão, de trevas, não só físicas, porque ele estava no fundo do mar, na barriga do peixe, mas também espirituais, como por isso ele estava se sentindo desprezado. Entretanto, Jonas não só descreve aqui o seu terror, mas também a sua salvação, porque ele, apesar disso, apesar de tudo isso estar acontecendo com ele, ele foi salvo por Deus. O peixe vomita Jonas na terra, mostrando que o que estava acontecendo ali com Jonas era a mão bondosa de Deus disciplinando e fazendo-o aprender os seus caminhos. Porque se ele morresse lá, se ele fosse abandonado totalmente por Deus, finalmente, aí nós teríamos um indício de que ele nunca teria sido um crente. Mas aqui Deus mostra, ele se volta a ele novamente, dando-lhe a face, a destra da comunhão. Ele registra isso também, depois de ele ter saído do ventre do peixe. No começo do sermão eu falei sobre biografias, né? Por que é tão importante, e como que Jonas sabia da história, já da história de Davi. Isso o ajudou a escrever a sua oração e lembrar do que ele estava se sentindo, e muito provavelmente deve ter o animado, porque o Deus de Davi não o abandonou, não deixou a sua alma no abismo. Ele muito provavelmente deveria ter minimamente uma certeza de que esse mesmo Deus não o deixaria também no abismo. Mas eu trouxe essa questão da biografia porque eu queria que vocês pensassem também na sensação que seria você saber que vai morrer a qualquer momento, ou melhor, de você saber quando você vai morrer, você saber como você vai morrer. Como se Deus descesse do céu o livro da vida, abrisse para você toda a sua biografia e você lesse toda a sua vida, sem a possibilidade de você mudar. Você lê tudo que vai acontecer na sua vida a partir de hoje: acidente, morte de filho, morte de amigos, seus amigos te abandonando, alguém te traindo, como vai ser a sua morte, quão dolorosa vai ser. Eu creio que essa sensação nos deixaria terrivelmente angustiados e deprimidos, até mesmo de viver o resto da nossa vida sabendo que todas essas coisas iriam acontecer. É óbvio que isso não vai acontecer conosco, mas isso aconteceu de fato com uma pessoa, com Jesus Cristo. A Bíblia, por mais que não seja uma biografia, ela é a palavra de Deus revelada e mostra em todo o seu decurso, desde o Gênesis até Malaquias, que era a Bíblia que Cristo tinha, como seria a obra e a obra de Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua morte, a forma como os seus amigos o abandonaram, como ele foi desprezado, como ele foi humilhado. Tudo isso ele teve que ler desde a mais tenra infância. E ele, enquanto homem, à semelhança de um homem pecador, ele tinha, de certa forma, algumas debilidades da natureza humana. Então ele teve que aprender a ler, ele teve que aprender, o texto de Isaías fala, ele aprendeu a ser servo, ele aprendeu para as coisas que ele deveria sofrer. Então ele passou por todas as escrituras, vendo o que aconteceria com ele, como seria a sua vida, como seria principalmente a sua morte, os sentimentos e as angústias que ele teria. Abram aí Gênesis capítulo 22, no episódio em que Abraão
é testado, sua fé é testada por Deus. Imaginem um pequeno menino, ainda mais, por mais que fosse Deus, homem, Jesus Cristo, de 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade, lendo uma passagem como essa. No versículo 7, diz assim, Isaac falando para o seu pai: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus mandou que Abraão subisse ao Monte Moriá e lá ele sacrificasse seu filho, seu único e amado filho, a quem ele acolheu as promessas, de onde sairia tudo o que Deus tinha prometido. E Abraão se vê numa situação difícil, mas ele confia em Deus, ele leva o seu filho pergunta: ok, está a lenha, está o fogo, mas cadê o holocausto? E aí Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos seguiam juntos, até que chega que de fato Abraão quase vai e sacrificam, mas antes disso o anjo do Senhor aparece para ele e providencia o cordeiro, apontando para aquele que seria morto no lugar de Isaac. Jesus Cristo, vendo essa passagem, teria visto que Isaac não seria morto, mas ele seria morto no lugar de Isaac. Ele seria esse cordeiro que foi providenciado para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Isaac e de Abraão. Alguém deveria morrer. Esse alguém era Jesus. No Salmo 22, uma descrição impressionante dos terrores que passavam e sondavam Jesus no momento próximo à crucificação. Salmo 22. Os 2 primeiros versículos falam: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? O próprio Jesus sentiu na pele o abandono do seu pai, aquele a quem ele tinha vivido toda a eternidade, agora iria o abandonar. Ele estava lendo isso, ele sabia que chegaria um momento em que seu pai olharia para ele e diria: eu não tenho nada com você, apartai-se de mim, porque ele carregava os nossos pecados, ele seria desprezado e a sua oração não seria ouvida. No Getsêmani, Jesus ora a Deus, falando que, se possível, que se passasse dele esse cálice. Ele queria que a redenção acontecesse, mas, se possível, sem que ele tivesse que sofrer tudo aquilo. E Deus silencia-se, ele não deixa que isso aconteça. Ele fala: você vai passar por isso. Ele nega a oração do seu filho, para que a nossa oração, pedindo que nós sejamos livrados do inferno, a oração de Jonas, pedindo para ser livrado do abismo, fosse escutada e fosse ouvida. A oração do seu próprio Filho unigênito, Jesus Cristo, teve que ser rejeitada. E olha o versículo 4 e 5, ele fala: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Como se ele estivesse dizendo assim: eu estou orando a você, eu sei que outros homens do passado oraram, eu conheço a vida deles, eu sei a história deles, eu sei que eles clamaram ao Senhor, o Senhor os ouviu, ouça a mim também. E aí o versículo 6 ele diz: mas eu sou verme e não homem. A oração dele é rejeitada por Deus. O seu próprio pai vira as costas para o seu filho. Versículo 19: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Mais uma vez ele clamando: força minha, apressa-te em socorrer-me. Quando nós nos tornamos pais, acho que essa sensação fica mais latente na nossa vida. Eu não consigo imaginar eu simplesmente pegando a Elisa ou o João, levando para longe, deixando num lugar ermo qualquer e olhando para eles e falando assim: agora você vai ficar aí, eu não sou mais seu pai, eu vou sair daqui, eu vou embora, eu vou entrar naquele carro, fechar a porta e vou embora, e você nunca mais vai me ver. Você pode chorar, você pode espernear, você pode fazer qualquer coisa, mas eu não vou te ouvir. Essa sensação foi a que Jesus sentiu. No Salmo 88 também nós temos um pouco disso. E o Salmo 88 ele é um pouco diferente, um pouco mais difícil de engolir do que o Salmo 22. Porque no final do Salmo 22 a gente vê não só a dificuldade do momento da crucificação e os momentos que antecediam isso, mas nós vemos a salvação, né? E a glória que Jesus teria na ressurreição. Mas no Salmo 88 nós não temos isso. É um salmo difícil de engolir. Olha ali o versículo 6: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Versículo 7: sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Então não só Deus o Pai se voltou-se
voltou os seus olhos para outro lado, não olhando o seu filho, desprezando o seu filho, mas ele se voltou contra o seu filho, jogando toda a sua ira sobre o seu filho, por causa dos pecados que ele carregava. Ele não só foi desprezado, mas ele foi, como diz Isaías 53, ele foi moído pelo seu próprio pai. No versículo 14, diz assim: porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. E aí nos versículos 16 a 18 nós vemos como acaba esse versículo, esse capítulo. Diz assim: sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. E aí acaba o salmo, né? Não tem um porém, não tem um mais, não tem um depois. É justamente isso que aconteceu com Jesus. Ele orou, ele falou com Deus, ele pediu, clamou ao seu Pai, e ele ficou em silêncio, ele não falou nada. Se a gente pensar no ministério de Jesus, em dois momentos Jesus fala com ele. A voz de Deus é falada a Jesus, seu filho, no seu batismo, quando ele fala: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, e no Monte da Transfiguração, quando a voz de Deus é escutada também pelos discípulos, ele diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas quando ele está na cruz, no monte do Calvário, nada é escutado da parte do Pai. Ele tinha virado as costas para o seu filho por causa dos pecados que eram nossos, que ele teve que carregar. Entretanto, meus irmãos, Jesus, lendo tudo isso, com certeza deveria ter sido muito difícil para ele viver a vida aqui, sendo humilhado, sendo desprezado durante toda a sua vida, lendo sobre o que aconteceria, os terrores pelos quais ele passaria perto da sua morte, mas também a glória que ele receberia também estava escrita nas Escrituras, também estava profetizada, que apesar dele passar pela morte, apesar dele ser abandonado, ele ressurgiria dos mortos e viveria agora como Deus homem para todo sempre, e compraria para nós a ressurreição. Então, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, nós somos libertos da morte e nós também ressurgiremos. E nesse sentido, Jesus é um paralelo, Jonas é um paralelo da história de Jesus Cristo. O próprio Jesus, falando com os fariseus lá em Mateus, ele fala sobre isso. Ele fala que da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus Cristo, Filho do Homem, ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, mostrando que até a história de Jonas, a biografia de Jonas também, seria o que Jesus passaria na sua vida, sendo desprezado, sendo colocado no mais profundo abismo, mas não por causa dos seus próprios pecados, mas por causa dos nossos. Por isso, meus irmãos, nós não devemos temer a morte. A morte, por ser uma consequência do pecado, ela é assustadora. E quem aqui já passou por uma situação em que você acha que vai morrer, você fica terrivelmente angustiado, você fica numa sensação terrível. Eu lembro de ter pego um avião e ele teve uma turbulência horrível e eu achei que eu iria morrer, outras pessoas também achando que iriam morrer. Aquilo que você sente no momento que você acha que você vai morrer é uma coisa que te angustia e você fica totalmente perturbado com isso. Mas a morte agora, meus irmãos, ela tem uma outra perspectiva, porque tudo o que era de ruim na morte, tudo o que era de terrível na morte, que poderia nos aterrorizar, foi concretizado na pessoa e na morte do nosso Senhor Jesus. E quando a gente pensa na morte, pelo menos eu tendo a pensar em 3 coisas principais. Em primeiro lugar, a separação do corpo e da alma, né? O corpo e a alma se separando. Em segundo lugar, a separação da presença graciosa e misericordiosa de Deus. Isso é a morte por causa do pecado. Nós não mais temos a benevolência de Deus, o Deus que dá chuva para bons e maus, justos e injustos, que enche o coração de todos os homens de alegria e de fartura. Na morte, por causa do pecado, essa coisa é tirada. A pessoa não tem mais a presença graciosa e misericordiosa de Deus. E não só essas 2 separações, corpo e alma, mas separação de Deus, mas também as penas do inferno, as dores infernais, as penas por causa do nosso pecado. Essas 3 coisas circundam, como se fosse uma definição do que é a morte. 2 delas foram
aconteceram na vida de Jesus Cristo para que nós não passássemos por ela. Então, as dores do inferno que Cristo sentiu na hora da sua crucificação, na hora em que ele morre, e a separação de Deus, Deus se voltando os olhos para ele, são as duas coisas da morte que mais deveriam nos amedrontar, e são as duas coisas justamente que nós não vamos ter participação, porque nós cremos em Cristo e a sua morte agora é a nossa morte. Então, por que temer a morte? A morte agora se torna um momento de passagem em que nós não vamos sofrer as dores do inferno, pelo contrário, estaremos com Deus no mais perfeito gozo. E não teremos a separação da presença de Deus, pelo contrário, veremos como Ele é quando passarmos pela morte. A única coisa que sobra é a separação do corpo e da alma, que nós teremos que esperar um pouquinho, mas eu acho que isso não é um problema muito grande. Por isso que Oséias, abram aí Oséias, um pouquinho mais atrás de Jonas, 2 livros atrás de Jonas, Oséias capítulo 13, olha o que ele diz sobre isso. Eu os remirei do poder do inferno, as penas do inferno, as dores infernais foram sentidas por Cristo na cruz, e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Essa é a pergunta de Oséias, e que o apóstolo Paulo vai falar: onde está o poder da morte? Onde está o aguilhão da morte? A morte agora não tem mais poder sobre aqueles que creem em Cristo, porque tudo o que poderia nos amedrontar, tudo o que poderia tirar a nossa paz, as dores do inferno e a separação de Deus foram pagas na pessoa e na morte de Jesus Cristo. E porque Ele morreu em nosso lugar, nós, apesar de morrermos, não teremos essa mesma morte, mas seremos juntados ao nosso Senhor Deus e ressurgiremos. Isso é uma certeza que nós precisamos ter. Certeza de que, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, se crermos nele de todo o nosso coração. E veja que no versículo 4 de Jonas capítulo 2, algumas pessoas, na verdade a maioria das traduções trazem uma tradução diferente para esse versículo 4. A gente lê assim na nossa Bíblia em português: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? É como se fosse uma dúvida, né? Mas tanto no original quanto em muitas traduções no inglês e outras traduções, a leitura que eles fazem, a tradução que eles fazem é a seguinte: então disse eu, lançado estou diante dos teus olhos, ainda assim, porém, contanto, tornarei a ver o templo do Senhor. É como se fosse uma certeza que ele tivesse de que, apesar de ele estar passando por essa situação, ele veria novamente ao Senhor, ele não seria desamparado como Cristo foi. E por que Cristo foi desamparado, nós não seremos. E Jonas podia ter essa certeza de que ele veria novamente ao Senhor. Semelhantemente, lá em Gênesis 22, vamos voltar lá rapidinho, nós vemos essa certeza também em Abraão. Gênesis capítulo 22, é uma leitura que às vezes passa desapercebida. Olha só o versículo 4 e 5. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, onde ele iria sacrificar seu filho. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele tinha certeza de que a promessa de Deus, de que seu filho seria chamado à sua descendência, se cumpriria mesmo que ele sacrificasse seu próprio filho. E ele de fato iria fazer isso, ele de fato iria sacrificar o seu filho, de fato sabia que ele e Isaac voltariam. E o Novo Testamento diz que Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dos mortos, e foi isso que aconteceu. Por isso nós não devemos, meus irmãos, temer a morte. Pelo contrário, devemos ter a certeza de que assim que passarmos pela morte, estaremos com o Senhor e aguardaremos a ressurreição dos nossos corpos. Entretanto, versículo 8, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Essas bênçãos, essas maravilhas do Evangelho só são cumpridas na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados e têm fé em Jesus Cristo. Mas aqueles que se entregam à idolatria, eles serão deixados no abismo, eles sofrerão essas dores infernais, não por algum momento, não por 3 dias e 3 noites, mas por toda a eternidade.
E aqui, quando fala de idolatria, a gente tende a pensar em coisas terríveis, pecados terríveis, adoração a outros deuses, mas só o fato de você não se dobrar ao senhorio de Cristo já é o suficiente para você ser um idólatra. O próprio Jesus disse que não se pode servir a dois senhores, ou você serve a Jesus Cristo, ou você serve a qualquer outra coisa. E servir a qualquer outra coisa que não o verdadeiro Deus é idolatria. E se você se entregar a isso, se você se entregar aos seus pecados, você se deixar levar pelos seus pecados, você não terá mais a misericórdia de Deus. No momento em que você fechar os seus olhos, você abrirá e não mais terá a presença misericordiosa de Deus. Você terá dores, choro e ranger de dentes. Um puritano chamado Louis Bailey, quando ele vai falar sobre as dores do inferno, ele diz que todas as águas dos oceanos, das lagoas, dos rios, das cachoeiras que existem em todo o mundo serão como uma pequena gota perto de todo o choro e lágrimas de apenas um ímpio que vai para o inferno, porque os oceanos e as lagoas e os mares são finitos, então cabem aqui no nosso mundo, no nosso planeta Terra, mas o choro do ímpio por causa dos seus pecados e das dores que ele vai sofrer será infinita, de forma que tudo o que nós temos de água será como uma pequena gota perto de toda a lágrima que apenas um homem, por causa dos seus pecados, irá chorar. Então, meus irmãos, esse é um convite claro ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, fé naquele que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou para a nossa justificação. E no final do capítulo, no versículo 10, ele diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Aqui a ideia de vômito é a ideia de alguma coisa que está lá embrulhada e que não consegue permanecer, que ela tem que sair, né? Da mesma forma que Jesus, ele não poderia ser contido pela morte. A morte não aguentaria o poder de Cristo, não conseguiria conter a Jesus Cristo morto por toda a eternidade. Por isso ele ressurge dos mortos, e porque ele ressurgiu, nós também podemos ter essa certeza de que nós ressurgiremos. E aí no capítulo 3 começa uma nova fase na vida de Jonas, em que depois da sua disciplina, depois de tudo o que lhe aconteceu, ele agora vai pregar a palavra, vai obedecer a Deus. Mas isso é assunto para um próximo domingo. Vamos orar? Senhor Santo, nós te louvamos, ó Pai, pela